Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, hoje vamos fazer a leitura e a interpretação do canto 1, capítulo 4, do Srimad Bhagavatam, que é o capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada. Eu vou ler em sânscrito. Katam va pandaveyasya ajati munina saha samvadha samabhutata yatraisha satvati shrutihi. E agora a tradução. Desculpa, gente, espera aí. Não era esse, não. Eita, peguei o verso errado aqui. Só um momento. Ai, ai, ai. Bom, gente, Devi, você pode ler o sânscrito para mim desse verso? Você está com ele aí? Posso sim. Não, já achei aqui, desculpa. Abhimanyu Sutam Sutta Prahu Bhagavato Tamam Tasya Janma Mahasharyam Karmani Chakrini Naha. Então, afirma-se que Maharaja Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que seu nascimento e suas atividades são todos maravilhosos. Por favor, fala-nos sobre ele. Repetindo, afirma-se que Maharaja Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que seu nascimento e suas atividades são todos maravilhosos. Por favor, fala-nos sobre ele. Pois é, né? Aí nesse verso faz essa pergunta para Sutta Goswami, né? Sukadeva, que é o condutor lá da reunião dos grandes sábios, pede a Sutta Goswami para falar dessa grande personalidade que foi Maharaja Parikshit. Eles querem saber sobre ele, né? Que foi mais do que um grande rei. E aí no verso está dizendo que ele é um grande devoto de primeira classe do Senhor. Isso não é pouca coisa, não, né? Então, tem seres que aparecem aqui nessa simulação que vêm para ser como um exemplo a ser seguido, assim, tipo uma bandeira que a gente tem que se guiar para não se perder nesse caminho. É um sinal, né? Como um sinal. Então, Maharaja Parikshit foi uma dessas pessoas, esse devoto, né? Um grande devoto de primeira classe do Senhor. E para uma literatura sagrada como o Srimad Bhagavatam,
falar isso, é porque realmente é muita importância, né? E aí a gente pode até se perguntar o que é ser um grande devoto de primeira classe do Senhor. Então, no Srimad Bhagavatam, essa qualidade é descrita como alguém que é completamente entregue à suprema personalidade de Deus. É aquele ser que vive em harmonia com a verdade suprema e dedica cada pensamento, cada palavra e cada ação ao serviço devocional. E aí, né, esses devotos são esses seres que transcendem os modos da natureza que a gente vive aqui e conseguem ver o Supremo presente em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, os animais, em tudo. Tudo é uma manifestação dessa verdade suprema. E Maharaja Pariksit foi um exemplo dessas qualidades. Ele governou com justiça e protegeu os princípios do Dharma no período que ele foi rei. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, para a gente ter uma noção, né, de quem era essa personalidade. Então, a gente já estudou a Bhagavad Gita e lembra, né, que é um grande diálogo entre Arjuna e Krishna. Então, Arjuna era o avô de Pariksit. Pariksit era neto de Arjuna. Então, ele era da família dos Pandavas também. Era um herdeiro da família dos Pandavas. Então, houve aquela famosa batalha de Kurukshetra, né? Que eram os primos lutando disputando o trono para governar Hastinapura. Hastinapura é a atual cidade de Delhi atualmente. Então, eram os Pandavas de um lado, os Kurus do outro, e houve aquela batalha, e antes dessa batalha começar, foi aquele, né, maravilhoso diálogo entre Arjuna e Krishna. Então, essa batalha, né, foi um evento gigantesco, durou 18 dias, e, no final, os Kurus perderam. Quem venceu foram os Pandavas. Então, e um dos Kurus, que se chamava Ashvatthama, ele ficou completamente tomado pela raiva, pela ira, desejo de vingança, ele não conseguia se conformar de terem perdido a guerra, né? E aí Ashvatthama, um ato de desespero mesmo, ele queria acabar com todos os Pandavas, que não sobrasse nenhum. Então, praticamente, eles todos tinham morrido, só tinha sobrado um, que estava no bebê, era um bebê ainda no ventre da mãe. Então, o nome da mãe era Uttara, que era a mãe de Pariksit, né? O rei Pariksit. Olha isso. Então, a mãe estava grávida, todo mundo tinha morrido, Ashvatthama, em ira total, aí ele usou uma arma divina chamada Brahmastra e mirou justamente no bebê de Uttara. Mas aí, olha só, a vida dele já começou assim divina nesse momento, porque Krishna interveio, protegeu o bebê e garantiu que Pariksit nascessem
né, na linha, como fosse um dos Pândavas e continuasse o reinado, que os Kurus não iam tomar o trono. Então, Pariksit já chegou no mundo com essa conexão divina. E esse evento foi assim, a base da vida dele toda. E, inclusive, o nome dele, Parikshit, quer dizer aquele que examina, aquele que procura. Então, ele passou a vida dele buscando Krishna em todas as coisas. Então, ele era, assim, o devoto supremo. Então, como o rei Parikshit, ele foi um guardião do Dharma, um governante compassivo, uma pessoa, assim, para a gente seguir o exemplo. Ele, durante o reinado dele, ele enfrentou a personificação de Kali. Esse evento a gente vai... Essa é uma história também que a gente vai ver mais adiante, que ele enfrentou a potência de Kali Yuga, que se personificou numa história, né, que muito interessante, mas a gente vai ver depois. E ele conseguiu restringir ali aquela influência de Kali e protegeu os valores espirituais do seu reino. Mas a era de Kali estava chegando, ela precisava se instalar e entrar em ação. E enquanto o rei Parikshit estivesse no poder, Kali não teria espaço para entrar nesse mundo, porque ele era tão sublime que essa potência de Kali Yuga não conseguia penetrar. Então, Krishna fez lá uns arranjos, e esse evento também vai estar escrito mais adiante, que são histórias lindas que a gente tem que ter tempo para contar. E o rei recebeu uma maldição, que ele ia ser picado por uma cobra dentro de 7 dias. Então, ele teria 7 dias de vida, e nesses 7 dias, ele também demonstrou uma grandeza espiritual muito grande, porque ele aceitou essa maldição como uma bênção, porque aí ele se dedicou durante esse período de 7 dias antes da sua morte, a saber, ele queria saber o que ele deveria fazer, como ele deveria agir para se preparar para a morte. Então, foi justamente aí que, durante esse período de 7 dias antes da sua morte, ele se sentou às margens do rio Ganges, sem dormir, sem comer, sem beber, e se dedicou completamente a escutar o Srimad Bhagavatam, que foi narrado para ele por Sukadeva Goswami. E aí, na hora que pessoa incrível, ele aceitou serenamente essa maldição que estava, né, o levando à morte. Ele enxergou essa maldição como parte do plano divino, que ele sabia que Kali Yuga estava chegando, e aceitou essa maldição como uma bênção. Então, a gente pode ver aí que o rei Parikshit é um grande exemplo de dedicação ao Dharma e de devoção à suprema personalidade de Deus. Então, como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje, né? Onde Kali Yuga está reinando assim, com uma efervescência já. E a coisa vai ficando cada vez, né? Cada dia a gente vê coisas mais absurdas, mais bizarras.
E em quem a gente vai se espelhar? Em que modo da natureza a gente vai se inspirar? Né? No modo da paixão, da ignorância, porque é o que a gente mais vê por aí, né? Muita gente com muita fama, milhões de seguidores no Instagram, mas o que tem aquela pessoa para acrescentar? O outro que é o homem mais rico do mundo, ou os homens, pessoas mais ricas do mundo. A gente quer aprender isso? A ser o mais rico do mundo? O que a gente vai levar com isso? A riqueza vai ficar, né? A gente vai entrar, vai sair como entrou. Então, poder. O mais poderoso, eu quero ser poderoso. Para quê? Ser poderoso. Você vai ser poderoso aqui, um lampejo da sua alma vai ser um momento de poder e depois. Então, a gente tem que se inspirar em personalidades que vão elevar a nossa alma. A gente quer sair dessa clínica, né? É isso que a gente quer. Ficar no modo da bondade, transcender tudo isso que está acontecendo aí agora. E essa escolha, quem faz somos nós. Então, é uma sugestão da gente começar a se inspirar em pessoas que fizeram realmente a diferença na humanidade. Como aqui nós, né, vamos estudar sobre o rei Parikshit no Srimad Bhagavatam, mas a gente tem várias biografias à disposição, tem internet para a gente pesquisar sobre pessoas tipo Madre Teresa, Mahatma Gandhi, São Francisco, pessoas que realmente têm muito, que são aquela bandeira da gente seguir o exemplo, para a gente sair dessa floresta escura, desse ciclo de samsara. Então, acho que esse verso quis dizer muito isso. Ser um devoto de primeira classe do Senhor. Então, hoje, era isso que eu queria falar para vocês. Namastê, Hare Krishna.